Olá, boa noite novamente. O Cidade Alerta está de volta e agora iniciando mais uma entrevista da sequência de entrevistas organizadas aqui pela TV Jovem Record TV dentro do Cidade Alerta com os candidatos e candidatas à Prefeitura da capital. Eleições 2020, o voto é na Record. Bom, pessoal, e hoje recebendo aqui mais um convidado, dessa vez o candidato Alan Barbiero, do Podemos. Ele tem 53 anos, já foi secretário municipal, secretário de Estado, deputado estadual por um período e também reitor da Universidade Federal do Tocantins, agora candidato à Prefeitura de Palmas. Bom, candidato, já quero iniciar com uma pergunta bem tranquila, muito fácil de responder, acredito. Por que o Alan Barbiero quer ser prefeito de Palmas? Primeiramente, boa noite, Léo, boa noite a todos vocês. Eu quero ser prefeito porque eu estou preparado. Nós construímos um projeto para Palmas para melhorar a vida das pessoas na cidade. Eu acumulei muitos anos de experiência, 20 anos de experiência na gestão pública. Você mesmo disse, eu implantei a Universidade Federal do Tocantins em 7 cidades. Deixei uma universidade estruturada com mais de 60 cursos, formei mais de 20 mil jovens e depois eu fui secretário de Estado de Meio Ambiente, secretário de Planejamento e Gestão de Palmas. Eu presidi a Associação Nacional de Reitores, representei 60 universidades e 42 hospitais universitários. E esse acúmulo me coloca em condições de apresentar o melhor projeto para a cidade de Palmas. Bom, candidato, então sugere-se que seja um candidato que tenha projetos para a educação e para que as pessoas de casa possam entender assim, de forma bem rápida, soluções para a educação aqui na capital? Sim, a educação de Palmas é uma educação que eu avalio como boa. O nosso IDEB, que é o que mede a educação, 6,6, um dos melhores das capitais do Brasil. Só que, vamos dizer assim, durante esse período da pandemia, a gente expôs um problema que a educação de Palmas tem. Eu falo que a nossa escola, ela tem uma estrutura do século XX e as nossas crianças são do século XXI. O que eu estou querendo dizer com isso? O Alan Prefeito vai investir em tecnologia, conexão e ainda qualificação dos professores para trazer a nossa escola para o século atual. As nossas crianças hoje, Léo, elas já nascem conectadas. Eu até falo o seguinte, todos os pais acham que o seu filho é mais inteligente do mundo. Não é que o seu filho é mais inteligente, todas as crianças dessa geração, elas já nascem com os olhos abertos e já querendo pegar no smartphone, porque elas com 2 anos já mexem em controle, faz tudo. Como é que eu vou ter uma escola que ainda está dando aula no quadro negro, utilizando pincel atômico ou então no giz? Nós precisamos de ter tecnologia nas escolas. Além disso, eu vou ser o prefeito que vou implantar a primeira escola bilíngue, Libras e português, porque eu quero uma educação inclusiva. Eu tive muitos contatos com pessoas que têm algum tipo de deficiência, surdos, mudos, cegos. Eu até tive um desafio grande quando eu era reitor. Nós assumimos lá em Araguaína um aluno que passou no vestibular para o curso de letras que era cego. Agora você imagina, como que a gente ia dar aula para um aluno cego? Eu tive que reestruturar todo o campus da UFT de Araguaína, fazer uma biblioteca específica para esse aluno, treinar os professores. E a nossa escola hoje municipal não está preparada. Então eu quero uma escola para os autistas, uma escola para os Down, uma escola para os cadeirantes, para todas as pessoas. Por isso faremos uma grande revolução na estrutura da nossa escola. Mas, candidato, isso é realmente possível? As pessoas, vocês já pensaram nesse plano de governo com essas propostas, porém sabendo como que isso será possível financeiramente, os custeios e tal? Realmente é algo que vocês garantem? Sim, eu falo assim, é mais fácil você prometer algo quando você já fez. Eu já fiz. Eu já tive, inclusive, a experiência de criar o primeiro curso de licenciatura em Libras. Nós criamos em Porto Nacional, na UFT, o primeiro curso em licenciatura em Libras. Estruturamos uma universidade para receber o aluno cego. Eu sempre mexi com tecnologia. Eu sou uma pessoa da área de tecnologia. E é claro, quando a gente fala isso, é porque a gente visualiza a possibilidade de implantar. E eu falo, Léo, quando eu estava na reitoria da UFT, a gente resolveu implantar os cursos de engenharia, os cursos na área de saúde. As pessoas falavam, Alan, mas não tem recurso. Eu falei, não tem recurso para quem é acomodado. Eu fiz os projetos, fui no Ministério da Saúde e consegui todo o recurso para montar o curso de medicina, enfermagem, nutrição. Eu fui no Ministério de Ciência e Tecnologia e busquei todos os recursos para as engenharias. Implantamos engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia biotecnológica, engenharia química, todas as engenharias. Então, quando você sabe fazer projetos e você vai atrás, você consegue. E isso eu aprendi porque eu já tive essa experiência.
E por isso eu falo, nós faremos uma grande revolução na escola, na educação de Palmas, colocando a nossa escola no século XXI, com tecnologia e conexão. E faremos mais, porque nós temos uma política para a juventude também, que eu falo, nossa juventude está desassistida. E nós vamos criar um centro de inovação que vai dar oportunidade para os jovens ter as suas startups, com aceleradora de empresa, com investidores anjos vindo a Palmas para investir na nossa juventude. Por isso que eu falo, eu peço para o eleitor analisar todos os candidatos, são 12, mas verifica a história, o legado e o preparo. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar lá o número 19, Alain Barbiero e Michelino Cavalcante. Agora, candidato, e nesse caso da educação, há esses projetos. E como ficaria as outras pastas, né? Haveria como ter também pessoas capacitadas para gerir as outras pastas e não talvez priorizar só a educação, já que é a sua maior experiência. E como que seria a saúde, por exemplo, tendo em vista os problemas que a gente mostra aqui rotineiramente, de questão de cirurgias, de falta de leitos, etc. E o município agindo nisso também, ajudando o governo federal e o governo estadual. Excelente pergunta, porque a minha prioridade é o cidadão. O cidadão está no centro e o cidadão ele tem várias necessidades. O cidadão ele tem a necessidade de uma boa educação, de uma boa saúde, de viver em segurança, de ter qualidade de vida, de praticar esporte, de ter acesso à cultura e às artes. E eu defendo esse projeto para a cidade de Palmas. E a minha administração vai ser uma administração com planejamento e transversal. E a minha equipe não vai ser feita através de conchavos políticos. Eu vou montar uma equipe, assim como eu montei nos diversos lugares que eu administrei, com pessoas competentes. Porque o que acontece hoje? Tem indicação que é política, a pessoa não entende nada de saúde para cuidar da saúde. Aí é o caos. Diretor de escola que é indicado por vereador, não pode, isso é um crime. Eu vou montar uma equipe competente e nós vamos ter todas as políticas articuladas, porque eu falo o seguinte, saúde não é só o hospital, nós vamos fazer o hospital municipal. Araguaína já fez o hospital municipal e o prefeito de lá, Ronaldo Dimas, é do meu partido, nós administramos o Podemos, a cidade de Araguaína. Mas não resolve a saúde somente com o hospital. Por exemplo, educação no trânsito. Se eu não mudar a educação no trânsito, pode fazer quantos leitos for no HGP ou mesmo no hospital municipal, que terão pessoas todas quebradas por causa da educação no trânsito. Então tem que mudar a educação no trânsito. Quando eu falo em asfalto e saneamento, eu não estou falando apenas em urbanização, eu estou falando em saúde. Sim. Porque uma quadra que as pessoas respiram poeira vai ter problema respiratório. Uma quadra que tem esgoto a céu aberto, nós vamos ter problema de dengue. Então a minha visão de saúde é integrada. Eu preciso de ter hospital, mas eu preciso de ter a prevenção, eu preciso de ter esporte, porque se eu incentivo a população de Palmas a praticar esporte, e isso eu vou fazer, eu estou fazendo uma população mais sadia, com uma melhor nutrição. Bom, o senhor comentou agora, inclusive, a infraestrutura. São problemas também que a capital, apesar de ser planejada, a mais jovem do país, né, tem problemas aqui que a gente mostra principalmente nos setores aí mais críticos, mais distantes, região sul, algumas partes da região norte, com gargalos que prefeitos anteriores não viram ou viram e não conseguiram resolver o problema. O senhor conhece essas necessidades? Sim, conheço bem. Eu moro em Palmas há 26 anos e eu comecei morando aqui às margens do córrego Gererê, na região sul, como professor da Unitins e como produtor. Eu sempre fui produtor, sempre tive uma atividade produtiva, eu sou um empreendedor. E eu conheço a Baixada do Aureni, que não está asfaltada, eu conheço o Irmanduce, que não está regularizada, eu conheço a Capadócia, que está abandonada, eu conheço o Lago Sul, que também precisa de todo o apoio da prefeitura, o Sonho Meu, que também não tem asfalto. Nós temos na cidade de Palmas vários lugares que precisam de ter o apoio. E eu falo o seguinte, primeiro é você ter uma administração com planejamento. Não dá para ter obras no período eleitoral. Veja bem, quem é que não sabe que em outubro e novembro chove em Palmas? Como é que eu abro valas por toda a cidade sem fechar antes de começar a chuva? O dinheiro público está indo para a lama. Eu vou fazer obras planejadas. Você tem que fazer o começo, meio e fim de uma obra. Quantas obras paradas? Quantos CMEs que foram iniciados, que são creches, que a população precisa, que estão inacabados? E aí assume um novo gestor e por ser uma obra do gestor anterior não termina. Eu não tenho essa vaidade. O que eu quero é benefício para a cidade. Então todas as obras iniciadas serão concluídas e as nossas obras serão com qualidade. Volto a dar o exemplo de Araguaína que você conhece. Nós temos um prefeito, que é o do meu partido, Ronaldo Dimas, que ele não faz esse asfalto sorrisal que a gente vê aqui em Palmas. Começou a chover, dissolve. Lá recebeu o quê? É asfalto usinado.
é dessa grossura e um asfalto escuro. Dura 10, 20 anos. É isso que a gente precisa para Palmas. Eu sou engenheiro, eu sou professor, eu sou gestor e empreendedor. Então eu falo assim, não dá para a gente colocar a cidade de Palmas na mão de pessoas amadoras, de pessoas que às vezes não têm a condição de administrar a complexidade que hoje é Palmas. Candidato, como é que o senhor deixou a gestão da UFT, retornando agora à questão profissional? Por exemplo, atualmente há uma obra lá dentro mesmo do campus que se arrasta aí, né? Por exemplo, a reitoria, né? E diversas outras situações, uma obra que estava virando ali um museu, né? Não sei afirmar se é da sua época ou não, mas isso é uma obra antiga e que vem se arrastando entre passa reitor e a obra não é concluída, né? Depois reiniciaram, acabou novamente. Isso foi a ida da sua gestão? Teve algo a ver? Isso ficou em caixa de dinheiro para fazer aquelas obras? Como é que ficou a sua situação final como reitor? Não é da minha gestão. O que eu falo é o seguinte, eu fui eleito com 82% dos votos contra 18% do outro candidato. Depois eu fui para uma reeleição e tive 91% dos votos. Numa universidade, que é um espaço crítico, você ter 91% dos votos é porque alguma coisa de importante eu fiz. Lá em Araguaína, cidade que você morou, a UFT era lá no São João, aquela escola antiga, jogada às traças, nós construímos um campus novo lá no Simba. Muito diferente do que era o São João e ainda fizemos da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia uma grande revolução lá. Aqui em Palmas eu peguei um campus que era só a poeira e deixei uma cidade universitária. Só para você ver, em 5 anos da minha gestão, nós começamos a universidade mais nova do Brasil e ela se tornou a maior do Tocantins e a terceira maior da região norte. Rondônia, Acre, Roraima, Amapá tinha Universidade Federal com 20 anos e elas ficaram para trás. Nós só ficamos atrás da Federal do Pará e Federal do Amazonas. Tanto eu fui o reitor mais novo do Brasil e eu fui eleito para representar todas as universidades federais do Brasil. Eu disputei com o reitor da Federal do Rio de Janeiro e presidi a Associação Nacional de Reitores. Ou seja, se eu não tivesse competência no meu trabalho, se eu não tivesse resultado, primeiro, eu não seria reeleito e nem eu seria eleito para ser o presidente de todas as universidades federais. O período que eu fui reitor, eu posso falar para você, e quem conhece a nossa história sabe, foi um período de grande crescimento da Universidade Federal. Eu até falo assim, eu via propaganda pela cidade de Palmas, das pessoas que passaram no vestibular da UFT. As pessoas tinham orgulho. Agora, eu posso responder, entre 2003 e 2012, então, posso dizer que foi o período que eu fiquei. Então já posso dizer que o museu não é obra sua. Esse que você está falando, não. Agora, tudo é uma sequência, também é contexto. Eu não sei o apoio que o governo federal está dando hoje, eu não sei qual que é a condição da universidade. Eu sei que na minha época, eu não me contentava apenas com os recursos regulares da universidade, eu fazia projeto e eu buscava recurso. E eu fui campeão de captação de recursos. É o que eu vou fazer por Palmas. Eu vou trazer muito recurso para Palmas, não somente recursos, mas muitos empreendimentos, investimentos. Nós vamos industrializar a nossa capital. Isso casa exatamente com a pergunta da FIET, que eu vou ler agora para o senhor. A FIET diz o seguinte, há cerca de uma década, a participação da indústria no Produto Interno Bruto do Tocantins era 24%, hoje não vai além dos 13%. No mesmo período, a participação dos empregos industriais no total do Estado passou de 13% para 11%, diminuindo, né? Apesar de ouvirmos com frequência de gestores públicos que a ampliação da indústria é uma alternativa de desenvolvimento para os municípios, esses números revelam, na verdade, um processo de desindustrialização da nossa economia. Ele é nocivo na medida que condena o Estado a um mero gerador de bens primários e o afasta da estrutura mundial de produção e de geração de empregos fora da esfera do governo. Se eleito, a FIET pergunta como que a sua gestão pretende promover a industrialização da capital? Sim. Primeira coisa, eu vou regulamentar a lei da liberdade econômica. Ela já foi aprovada e foi sancionada pelo presidente da República em setembro do ano passado. Palmas ainda não regulamentou essa lei. Ela simplifica, ela praticamente elimina os alvarás para você iniciar um empreendimento de baixo impacto. Segundo, eu vou atrair as indústrias que eu acredito que têm afinidade com a nossa realidade. Por exemplo, a indústria de alimentos. Nós produzimos milho aqui. Agora, por que o flocão, quando as pessoas vão comprar, o milho tem que andar 2.000 quilômetros para ir para São Paulo, gera emprego lá e chega mais caro aqui de volta? Se a gente produz milho, eu vou atrair a indústria de processamento de milho para produzir o flocão. Por que a Quero, que é a antiga Arisco, está ali em Nerópolis e não está aqui em Palmas, sendo que nós temos o projeto São João com mais de 800 hectares irrigados, que poderia estar produzindo tomate, hortifruti, granjeiro? Por que isso não acontece? Não acontece porque falta visão. Eu quero trazer uma nova visão para administrar Palmas, uma visão empreendedora.
Hoje a visão que tem é que nada pode, o uso do solo não pode, tudo travado. Você demora 2 anos para abrir uma empresa, no outro dia já vem um fiscal para querer te fechar. Essa é a realidade de quem está no comércio, quem está na indústria. O Distrito Industrial de Taquaralto parece um cemitério, mas você vai lá, fala que não tem lote disponível. E por que a prefeitura não pega de volta? 2 anos não construiu, tem que pegar de volta e passar para aquele que quer empreender na cidade. O que há? É uma visão de querer deixar as pessoas dependendo do emprego público. Sabe por quê, Léo? Porque quando as pessoas dependem do emprego público, eles pedem de volta o voto. E é por isso que a gente tem vereadores com 4, 5 mandatos, porque dá um contratinho para uma família que tem 50 votos. E se a gente traz a indústria, a gente traz novos empregos, a liberdade econômica é o primeiro passo para a liberdade política. É o que o Alan vai fazer. Bom, aproveitando então, 2 minutos agora para as considerações finais, depois dessa conversa aqui de 15 minutos, que é o mesmo tempo, né, que estamos também dando aos outros candidatos e candidatas. Pode ficar à vontade. Léo, primeiro eu me preparei para poder fazer a melhor administração que Palmas pode ter. Nós temos projetos. O projeto não é do Alan, não sou dono da verdade, mas foram projetos construídos ouvindo as pessoas. Eu tenho essa característica, eu gosto de conversar com as pessoas e para mim, aquele ditado, a voz do povo é a voz de Deus, para mim aquilo vale. A inteligência está nas pessoas, não é no gestor. Nós precisamos de ter humildade. Nós precisamos de ir lá na Avenida Tocantins e perguntar para os comerciantes qual é o melhor projeto. Não é chegar de cima para baixo impondo um negócio que 17 milhões for jogado no lixo. Ou então fazer esses decretos arbitrários da atual prefeita que sem conversar com ninguém, com um ambulante que precisa de trabalhar para o seu sustento. Aquela pessoa que tinha um restaurante. Gente, pode ser que depois do dia 15 feche tudo novamente sem conversar com ninguém, porque permanece a arrogância. Eu quero ser o prefeito que vai ouvir as pessoas, que vai conversar as pessoas, que não vai ficar dentro de um gabinete, porque foi assim que eu fiz como reitor. Eu era reitor da UFT e eu dava aula, não tinha obrigação de dar aula, mas eu estava na sala de aula porque eu queria ter o contato com os alunos. E eu vou ser o prefeito que vai estar nas ruas, conversando com as pessoas e resolvendo os problemas. Por isso, compare todos os candidatos, pegue a história de cada um, quanto tempo está em Palmas, o que já fez em Palmas, porque eu falo o seguinte: quando você vai contratar alguém para construir a sua casa, você não pega uma pessoa que você desconhece, que você não sabe a qualidade do serviço. Se você vai buscar uma pessoa para qualquer serviço, você quer saber se ele vai te dar qualidade. Faça isso para administrar o seu dinheiro, a sua cidade. Quem vai cuidar da creche do seu filho, quem vai cuidar no posto de saúde, que não pode faltar remédio. Como que falta remédio em Palmas? Não tem cabimento. Então escolha o melhor. E aí eu falo para vocês, o 19, Alan Barbieri e Micheline, com certeza é a melhor proposta que Palmas tem. Então vote no 19. Muito obrigado, Léo. Muito obrigado a vocês. E a gente vai estar ainda nesses próximos dias apresentando os nossos projetos. Conversei então com Alan Barbieri, né, do Podemos, há 53 anos, candidato também à Prefeitura da capital. A gente segue nos próximos dias ouvindo também os demais candidatos e candidatas. Eleições 2020, o voto é na Record.